Olá, bom dia. Hoje, segunda-feira, dia 28 de outubro, dia do servidor público. A Notícia de Frente está no ar e, como toda segunda-feira, a gente tem entrevista especial. E hoje vamos falar de reforma da Previdência, tirar as dúvidas a respeito do texto aprovado no Senado, que agora foi para promulgação e depois sanção presidencial. A gente recebe nesta manhã a membro da Comissão de Direito Previdenciário da OAB de Mato Grosso, Camila Regina dos Santos. Tudo bem? Seja bem-vinda ao A Notícia de Frente. Bom dia. Bom dia, tudo bem? O prazer é meu estar aqui com vocês. Bom dia, professor Lorenberg. Bom dia, Nayara. Bom dia, senadora Antero. Bom dia, Camila. Bom dia, telespectador. Bom dia, Antero. Bom dia, Nayara. Bom dia, Camila. Bom dia, professor Lorenberg. Bom dia, telespectador e telespectadora. A gente costuma falar, na verdade, a imprensa bateu nisso muito, que falta informação para a população. Em todo esse processo da reforma da Previdência, faltou investir nisso, informação. E agora, já aprovada, também falta essa informação. E cabe a gente o papel, então, de informar. No texto como um todo, eu acredito que a maior dúvida ficou sobre a idade e o tempo para aposentar. Todos os questionamentos que a gente recebe aqui no A Notícia de Frente, no grupo, e aí? E agora? Como que eu vou fazer para aposentar? Mudou muita coisa de idade? Mudou a regra a respeito do tempo de serviço? Então, na verdade, a maior mudança, a mudança mais substancial foi quanto ao valor do benefício e a fórmula de cálculo, né? A idade, para o homem permaneceu 65 anos de idade, para a mulher aumentou um pouquinho, chegando a 62 anos de idade, manteve-se os 15 anos de contribuição e para os homens que ingressarem no sistema após a reforma, 20 anos de contribuição, mas a fórmula de cálculo é que se modificou, porque atualmente a gente tem uma fórmula de cálculo que leva em consideração os 80% maiores salários de contribuição de julho de 94 até um mês antes da aposentadoria. E aí, para a concessão do valor do benefício, a gente tem as alíquotas de acordo com cada tipo de aposentadoria. E agora vai ser a média total de 100% das contribuições de julho de 94 para cá, que a gente fala que é de todo o período básico de cálculo, e vai começar com 60% do valor dessa média, aumentando 2 pontos percentuais a cada ano subsequente. Então, você só vai passar a receber 100% da sua aposentadoria, mulher aos 35 anos de contribuição e homem aos 40 anos de contribuição. Isso por causa dessa mudança no cálculo? Dessa mudança. Então, a mudança ela foi gradativa. Então, gradativamente vai aumentando. Então, a gente tem as regras de transição e tem os direitos adquiridos que ainda dá para ser brigado. Mas homem já era 35 anos de contribuição, né? Já era 35 anos. É que hoje se excluiu a aposentadoria por tempo de contribuição. Como era a aposentadoria por tempo de contribuição? Bastava que eu atingisse o tempo de contribuição de 35 anos que eu me aposentava. Hoje não, hoje eu tenho a idade mínima para aposentar. A aposentadoria por tempo de contribuição acabou. Então o homem vai ter que ter 65 anos de idade e 40 anos de contribuição para se aposentar com 100%. Então aumentou 5 anos na idade e 5 anos na contribuição. Exatamente. Porque era 60 e 35, dá para 95, né? Uhum. Agora vai para 95. Agora vai para 100, né? Isso, vai ser 100 mulher e 105 homem. Pela regra dos pontos. É porque 40 e 65, tá certo. Isso, 75. é porque existem vários tipos de aposentadoria. Então, hoje, a aposentadoria por tempo de contribuição, ela foi extinguida. Ela vai deixar de existir, que é essa em que independia a idade, só me dependia o tempo de contribuição, que é essa dos 35 anos de contribuição. A aposentadoria por idade vai ser 65 anos homem, 15 anos de contribuição para quem já está no sistema. Ou 65 anos de idade, 20 anos para quem ingressar no sistema. Só que eu vou receber 60% do valor dessa média da totalidade dos 100% das minhas contribuições dentro do PBC de julho de 94 para cá. Então, para eu chegar a 100%, é que eu tenho que contribuir 40 anos. Piorou um pouquinho, né? Muito, né?
Na verdade, e a pergunta que fica também, Antéria, quando a gente vê esses números, a gente pensa na zona rural, né? Muito trabalhador Agora, para a zona rural é diferente, né? Mas para a zona rural não é a mesma regra. Não, para a zona rural não mudou a regra continua sendo a mesma. A mulher 55 anos de idade, o homem 60 anos de idade, e eles têm que comprovar o exercício da atividade rural quando são segurados especiais. O que as pessoas fazem muita confusão é o que é segurado especial, o que é trabalhador rural, o que é empresário rural. A gente tem vários tipos de trabalhadores rurais. Então eu tenho o grande proprietário rural que tem empregados, esse ele vai se aposentar igual a nós, vai seguir as regras de tempo de contribuição e idade igual do trabalhador urbano. Aquele que é empregado desse empregador rural, ele vai ter a carteira dele assinada, vai contribuir normalmente para a Previdência e vai aposentar igualzinho nós, meros mortais. Já o empregado também. O empregado rural. O empregado, ele trabalha de carteira assinada, bonitinho, ele é empregado do empresário rural. O único que é diferenciado é o segurado especial. Qual que é o segurado especial? Aquele que exerce atividade em regime de economia familiar. O que é regime de economia familiar? Eu, meu esposo e meus filhos plantamos para a nossa sobrevivência. O que mudou para esse cidadão? A única coisa que mudou é que ele tem que fazer a autodeclaração como segurado especial lá no INSS. E todo ano ele vai ter que ir lá fazer a regularização dessa autodeclaração, levando nota fiscal do que ele comprou de implemento agrícola, levando comprovações de que ele realmente exerce atividade em regime de economia familiar. Neste particular, Camila, o texto original do governo foi modificado por inteiro dentro do Congresso Nacional. Além dessa mudança que é substanciosa, além daquilo também que você acabou de nos falar a respeito da idade mínima, também tem mudanças nos benefícios, principalmente na pensão por morte. Por favor, explique para nós isso aí, como que funciona bem esta mudança neste particular, nesse benefício. Então, é que a pensão por morte, ela era paga antigamente de forma vitalícia e se dividia igualmente entre os dependentes de mesma classe. Então, como que funcionava? Então, eu sou beneficiária de primeira classe, esposo e filhos. Eu pegava esse benefício e dividia entre todos eles de forma igual. Se eu tivesse dependente de segunda classe, por exemplo, os pais, eles eram excluídos do recebimento dessa pensão. Agora, a pensão vai ser de 50% mais 10% para cada dependente. E supor que esse filho complete 21 anos. Esse 10% desse filho não vai passar para essa mãe. Ou seja, ela vai sempre receber esse valor de 60%. Outra coisa que também já havia mudado e manteve-se no novo texto é a progressividade do tempo de recebimento. Então, aquela que tem 21 anos de idade, por exemplo, ela vai receber 4 meses de contribuição. Vai aumentando gradativamente o tempo que ela vai receber a pensão por morte. Ela só vai passar a receber a pensão por morte de maneira vitalícia a partir dos 45 anos de idade. Quer dizer, só para explicar melhor, a questão o titular morreu, né? Aí aquilo que ele recebia como aposentadoria vira pensão. Isso. É isso. Uhum. E vai ser distribuído para a esposa e para os filhos. E para os filhos. Se ele recebia R$5.000, para pegar número concreto, o que exatamente vai ser dividido para a esposa e para os filhos? Então, a esposa vai receber os R$5.000? Não, vai ter uma redução no valor e aí vai ser assim, 50% deste valor vai para a esposa. Ou seja, 2.500. Vai para a esposa, mais 10% para cada filho. R$500 para cada filho. Aí depois, o filho completou 21 anos, esse R$500 não vai para a esposa. Não é 24 mais. O quê? Reduziu praticamente. Não, é 21 anos. Pois é, mas 24 era se estivesse estudando, né? Não tem mais isso. Não tem. É 21 anos. Completou 21 anos, exclui a pensão dele e não transfere mais para a esposa. Ou seja, reduziu a pensão por morte pela metade. Mais ou menos isso. Na prática é isso. Na prática é isso. E vai depender também do valor que a
que a esposa recebe de aposentadoria, que vai ser a proporcionalidade do quanto ela vai receber. Então, quanto mais ela ganhar, menos ela vai receber de pensão. Agora, uma pergunta que fica principalmente da zona rural, eu queria ter feito essa pergunta. Parece que a mulher que trabalha na zona rural, ela precisa comunicar isso, porque muitas vezes ela se põe como do lar, e do lar não dá para se diferenciar de onde, se da área urbana ou da rural. Então, é necessário fazer essa identificação. Sim, na verdade, a gente sempre fala para a mulher trabalhadora rural, ela ter orgulho da atividade que ela exerce. Então, você vai fazer lá numa loja um cadastro, você colocar que você é trabalhadora rural. Porque quando ela coloca que ela é do lar, ela não tem ali a comprovação do exercício de atividade rural. Se bem que nós temos judicialmente várias jurisprudências que a documentação do esposo vale também para a esposa, assim como a documentação dos pais valem para os filhos menores. Mas é importante fazer essa regularização. Quando eu vou lá fazer o meu pré-natal, eu colocar que eu sou trabalhadora rural. Quando eu vou no posto de saúde para vacinar meus filhos, eu fazer o cadastro, tudo eu colocar como trabalhadora rural. Porque muitas vezes as notas fiscais sairão todas no nome do marido, né? Então, ela não vai ter como comprovar o exercício da atividade rural. Ficando ainda na atividade rural, uma questão prática. A mulher é casada, o marido é peão, é um cidadão lá que cuida do gado numa determinada fazenda. Ele é contratado numa determinada fazenda e trabalha na área rural. Então o marido sai cedo para trabalhar e a mulher fica na casa e cuida de um pequeno sítio. A mulher, evidente, ela está fazendo ali a atividade da economia familiar individual, a qual você se referiu. Tá, mas o marido volta e tem as atividades dele nas horas de final de semana, etc. e tal. O marido não pode juntar isso também para se beneficiar dessa condição de trabalhador rural? Ou ele vai ser tratado como se urbano fosse pelo fato dele ter carteira assinada numa fazenda de um ele como se rural? urbano fosse e ela como regime de economia familiar individual. Se eu comprovar que ele exerce atividade como regime de economia individual, caracterizo ela como segurado especial e caracterizo ele como empregado rural. Tá. E qual que vai ser o tempo de aposentadoria? O que acontece algumas vezes, Antero? Algumas vezes acontece assim. Na verdade, o cara, ele é empregado rural, mas ele não recebe salário. O que o patrão fala para ele? Olha, você vai trabalhar aqui, vai cuidar da terra, você vai ser o caseiro. Mas eu vou te dar esse pedacinho da terra aqui para você plantar, e o que você plantar daqui você colhe para você. Aí são os contratos que tem de comodato, Aí ele regulariza como segurado especial. Tá, mas na hipótese dele ter carteira assinada... Não, ele é trabalhador, empregado rural. Tá, e qual que é a diferença aí no caso da mulher e do marido? Com quanto tempo a mulher vai poder se aposentar e em que condições? E com quanto tempo o marido vai poder se aposentar? O marido entra nos 105 anos, 65 de idade e 40 de contribuição. Isso, para ter 100%. Ou 65 anos de idade, né, e 15 anos de contribuição com 60% do valor da aposentadoria. A mulher, 55 anos de idade, 15 anos do exercício de atividade rural. A atividade rural também há muita interrupção de serviço. Né? Sim. O cidadão é demitido, etc. e tal. Então, você fazer 40 anos de contribuição é uma coisa bastante difícil no meio rural. Sim. Esses interstícios em que ele temporariamente volta para o sítio onde mora a esposa, isso como é que fica? Não, aí ele pode ter uma aposentadoria híbrida, né? Misturando períodos urbanos com rurais. Porque existe a aposentadoria por idade híbrida, onde eu misturo tempo de contribuição urbana com tempo de contribuição rural. Aí a idade vai ser a idade do urbano, que seria 65 anos de idade homem e 60 mulher. Quem que perdeu com a reforma da Previdência? O Brasil acha que ganhou. Porque vai economizar 800 bilhões em 10 anos e se aprovar estados e municípios vai para mais de... Na verdade, eu acredito que o trabalhador perdeu, porque
Qual o trabalhador que perdeu? Porque a propaganda do governo é que o trabalhador normal, que já trabalha na iniciativa privada, esse não perdeu. Que quem perdeu foi especialmente o servidor público. O que há de verdade, o que há de mentira nisso? Não, eu acredito que todos perderam. Tanto os servidores públicos quanto da iniciativa privada. Porque se você parar para pensar, eu vou trabalhar muito mais e ter um redutor muito maior do valor da minha contribuição, da minha aposentadoria, né? Do valor que eu vou receber, além das alíquotas que foram aumentando. Então, eu vou pagar muito mais e vou receber muito menos. Camila, ainda nesta mesma direção, já que nós estamos refletindo sobre quem ganhou e quem perdeu, no dia 4 deste mês, o IBGE lançou uma pesquisa, das quais um item dizia o seguinte: 23,9% das famílias brasileiras vivem num orçamento de até 2 salários mínimos. Esse índice percentual de 23,9% dessas famílias corresponde a 44,8 milhões de brasileiros. A minha pergunta é, ainda nesse mesmo caminho da reflexão, quem ganhou e quem perdeu, esse contingente de brasileiros, de 45 milhões de pessoas, para arredondar, ganharam ou perderam com esta reforma? Na minha opinião, perderam, porque terão que contribuir muito mais se quiserem receber um valor de benefício maior. Então, hoje, para se aposentar, você vai ter que trabalhar muito mais e contribuir muito mais. As alíquotas de contribuição serão maiores, ou seja, eu vou pagar mais e vou receber menos, eu vou receber só 60%. Eu não vou ter exclusão de 20% das menores contribuições, então eu vou ter a média de 100% da integralidade, que já vai reduzir. Não teve exclusão do fator previdenciário, então eu tenho uma dupla redução na minha aposentadoria, porque muitas vezes vai poder ter incidência do fator previdenciário, então acho que as perdas foram maiores. O que eu sempre questionei muito da reforma não foi se a reforma deveria ser feita ou não, foi a forma como se disse que o porquê a reforma deveria ser feita. Que era o déficit. Se dizia de um déficit existente, de uma previdência quebrada, de uma previdência que não se sustentaria. E isso não é realidade. A nossa previdência, ela é autossustentável, porque nós temos várias fontes de custeio. Nós não temos só o que o trabalhador paga, só o que o empregador paga. O empresário, ele paga sobre o faturamento da empresa dele, ele paga sobre a folha de salário do funcionário dele, ele paga sobre o prolabore dele, se ele quiser trabalhar. Se eu jogo na Mega Sena, parte do dinheiro da Mega Sena vai, PIS e COFINS, parte do dinheiro vai. Então, eu tenho várias fontes de custeio. Se eu tenho uma previdência que está quebrada, eu estou lá com um rombo gigantesco. Quando eu tenho uma Copa do Mundo, eu empresto dinheiro da Previdência? Eu tenho dinheiro para emprestar? Os grandes devedores da Previdência, eu vou lá e dou isenção? Então, eu não tenho um déficit assim, então eu não estou tão quebrada assim. Se eu posso emprestar dinheiro e posso perdoar a dívida, eu não estou tão quebrada assim. Então, ela era autossustentável. Agora, se você me falasse assim, olha, vamos aos poucos modificar, porque no futuro nós teremos um país de muito mais idosos do que de jovens, aí a gente começaria a pensar que a reforma seria necessária. Porque hoje, quem paga as contribuições, quem paga as aposentadorias de quem está aposentado somos nós que estamos trabalhando. Futuramente, outros jovens pagariam a nossa aposentadoria. Ou seja, futuramente teríamos menos jovens para pagar a nossa aposentadoria. Então, assim, os motivos que ensejaram a reforma é que eu acho que foram mal explicados e que foram falados de forma que não são coerentes com o que condiz a realidade. Mas ninguém conseguiu fazer essa conta, né? Ninguém conseguiu fazer essa conta assim, pedagogicamente. Olha, estão dizendo que a reforma está quebrada. Por exemplo, o discurso aqui em Mato Grosso é que o déficit previdenciário aqui é impagável. Uhum. Aqui, mas na questão que a gente está dizendo, regime próprio de previdência estadual, né? É. Isso que você está dizendo. Uhum. Estadual. Sim. Que é impagável. E não teve ninguém que apresentou esse quadro assim. Olha, vamos aqui.
Primeiro, recursos totais disponíveis na Previdência. Porque o governo brasileiro apresentou exaustivamente o déficit da Previdência e ficou como verdade única. A população brasileira entende que é verdade absoluta, quase igual à crença da existência divina. Porque a única verdade absoluta que se admite na ciência é a existência de Deus. O resto não é. E a outra verdade quase absoluta ficou sendo esse déficit da reforma da Previdência. E eu vi o Ciro Gomes falar isso, de que não há o déficit, mas assim, sem a paciência de explicar detalhadamente, pegando o orçamento da Previdência, o gasto da Previdência, a receita da Previdência, somando e diminuindo para mostrar que não tinha déficit. Ninguém. Quando foi feito o cálculo para se dizer que tinha déficit, se pegou só o que o empregado pagava e o que o empregador pagava, só as folhas de pagamento. E as outras fontes de custeio foram retiradas. Então, o que eu pago de benefício, o que eu recebo de empregado e empregador. Aí geraria um déficit, sim, mas não é só isso que compõe as contribuições. Para que o nosso telespectador entenda, o que entra nessa conta? É o que eu falei, PIS e COFINS, uma parte vai. Loteria também. Faturamento de empresa, folha de salário, mais o que paga o autônomo, mais o que paga o contribuinte facultativo, que é aquele que não está inserido em nenhum outro regime previdenciário, mas escolheu pagar a Previdência Social. Mas isso não é utilizado pelo governo com a DRU para outras finalidades? Também. É um questionamento que se faz. A DRU é a desvinculação das receitas da União. Eu posso me utilizar de dinheiro da Previdência para pagar contas públicas ou para fazer obras públicas e aí depois eu pago quando puder. Foi o que aconteceu na época da Copa do Mundo. Se tirou dinheiro através da DRU para a realização de obras da Copa do Mundo. Eu estive recentemente em São Paulo e estava no hospital e conversando com o médico e tal, e passou uma mulher que tinha acabado de ter um neném. Aí o médico olhou para a mulher e falou para mim aí, Antero, a criança de 150 anos está nascendo. Essa é a expectativa da ciência, de que minhas netinhas, se Deus quiser, vão ter 150 anos. Isso não nos remete para um futuro não muito longe, de que lá na frente nós teremos que fazer outra reforma da Previdência, porque as pessoas vão viver mais. Sim, é isso, é justamente isso. E com mais qualidade de vida, se Deus quiser. Né? Com certeza, é justamente isso que eu falei. O que eu achei errado foi o governo chegar e falar assim, vamos engolir um déficit inexistente goela abaixo, vamos fazer você acreditar nisso. Não, existem outras coisas. Poderíamos pensar nisso, na expectativa de sobrevida que vem aumentando gradativamente, no número de pessoas que foi reduzido o número de filhos. Na época das nossas avós tinham uns 9, 10, 15 filhos. Hoje a gente tem 1, 2 filhos, porque é mais difícil. Então, a expectativa de sobrevida foi aumentando. Se fosse feita, pautada a reforma nessas características e gradativamente aumentando, sem prejuízos drásticos, tudo bem, concordo com a reforma. Agora, da forma como foi feita, não. Tá um rombo, tá quebrado, todo mundo vai ficar com medo de um dia não se aposentar e aí para fazer com que a reforma fosse a toque de caixa feita e tendo sido aprovada, né? Agora não tem como correr, mas temos que aceitar e seguir em frente. Esperar a promulgação por parte do Congresso Nacional e não tem mais jeito. Mas esse retrato que você acabou de nos descrever é muito diferente do retrato da Previdência Social estadual e municipal. Tanto é verdadeiro que você tem de 2 ou 3 anos aqui, por exemplo, em Mato Grosso, já não mais suporta o pagamento de pensionistas e aposentados. De toda essa descrição, está dizendo que a reforma da Previdência do Estado deveria ser anterior à nacional, por tudo que está ocorrendo. Por outro lado, isso foi retirado do texto original e criou-se uma chamada PEC paralela. Mas, ao mesmo tempo, tem governadores que já estão, de certa forma, antecipando o processo, porque estão apostando na impossibilidade
do Senado não mandar para frente essa chamada PEC paralela. Tanto é verdade que o secretário da Fazenda de São Paulo, o Meirelles, já disse que em poucos dias deverá mandar um projeto de reforma da Previdência do Estado de São Paulo para a Assembleia Legislativa. Nós tivemos agora recentemente, em Mato Grosso, a visita do presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, e ele foi muito claro nesse sentido. E ele fez um outro registro, que lá em Santa Catarina é diferente de outros estados, porque eles já tiveram uma reforma da Previdência em 2015. Eu gostaria muito do seu comentário a respeito de tudo isso que eu tentei descrever. Pois é, antes de você comentar, a gente tem uma matéria sobre esse assunto, justamente o governador Mauro Mendes falando que se isso não for feito através de uma PEC paralela, no próprio Senado ele vai encaminhar também a proposta à Assembleia Legislativa. Vamos acompanhar e a senhora responde ao fim da matéria, por favor. Vamos lá. A reforma da Previdência aprovada no Senado traz mudanças na aposentadoria dos servidores públicos federais. Já os servidores estaduais e municipais precisam aguardar uma PEC paralela proposta pelo Senado para que as novas regras possam valer no âmbito estadual e municipal. O governador Mauro Mendes disse que aguarda um estudo para decidir se aceita a PEC ou apresenta uma proposta independente para a Assembleia Legislativa. Olha, eu vi com muito bons olhos a declaração do presidente da Assembleia Legislativa. Isso mostra a preocupação e a compreensão que ele tem da gravidade que é este problema, o déficit da Previdência. No Brasil, nós vamos falar agora do estado de Mato Grosso. Para vocês terem uma ideia, por mês, aquilo que arrecada a Previdência do estado de Mato Grosso e aquilo que nós gastamos para pagar os aposentados e pensionistas, falta 115 milhões de reais. Todo mês eu tenho que usar dinheiro dos impostos, do ICMS da energia elétrica, usar impostos, né, que nós cobramos do cidadão para bancar este déficit mensal, que se não fizermos isso, os aposentados e pensionistas não recebem. Então é um problema grave, todo mês aposenta aí de 200 a 300 servidores. Até 2022 nós teremos provavelmente mais gente aposentado em Mato Grosso do que trabalhando, e eles vão estar recebendo. E quem paga essa conta não é o estado de Mato Grosso, quem paga essa conta é o cidadão e o contribuinte que vive no estado de Mato Grosso. Caso o governo aceite a PEC paralela proposta pelo Senado, os servidores estaduais terão mudanças no tempo de contribuição. O parecer deve ser votado no Senado Federal no próximo dia 6 de novembro. Se nós não tivermos responsabilidade e mudar essa realidade, cada dia mais todos vocês aqui, todo cidadão em Mato Grosso vão ter que trabalhar mais, pagar mais imposto para que a gente possa pagar os aposentados e pensionistas. Se não fizermos isso, eles não vão receber. Então é uma dura equação que tem que ser enfrentada com responsabilidade, um debate sério, honesto, de um problema que existe e que vai piorar se nós não fizermos nada. Para o representante dos servidores estaduais, o governo deve pensar em uma proposta que beneficie a classe. O governador, para dizer que ele vai mandar um projeto com uma reforma da Previdência para o Estado aqui, diretamente para a Assembleia, ele está, inclusive, se ele realmente disse isso, ele está quebrando a palavra dele, porque ele é o presidente do Conselho de Previdência do Estado. Ele sentou perante os chefes de poderes, que representam os poderes judiciário, Ministério Público, Assembleia Legislativa, Defensoria, e deu a palavra perante os representantes dos servidores também, que ele vai respeitar o Conselho. As imagens são de João Páscoa, com apoio técnico de Moisés, Nayana Bricá para a Notícia de Frente. Doutora, por favor, fique à vontade. Eu quero só acrescentar um detalhe. Quantos funcionários públicos no Brasil, federais, foram atingidos com a reforma da Previdência? E quantos privados? Esse cálculo eu não sei te falar. Mas é uma disparidade grande, né? Uhum. Tipo assim, 160 milhões de trabalhadores contra 1 milhão e pouco. Contra 2 milhões. Na verdade, no máximo, né? Na verdade, e aqui esse chororô todo aí é também em relação a servidor público, né? Sim. Que comparado com o Estado, é uma casta. Você tem, casta que eu digo assim,
você tem bem menos servidor público do que população. Né? Fazer isso só para auxiliar no raciocínio. Na verdade, servidores públicos federais, eles já estavam se igualando aos da iniciativa privada já faz algum tempo, né? Já foi modificado lá, nem todos tinham direito mais à paridade e integralidade, foram havendo algumas mudanças, as pensões já deixaram de ser daquela forma com as vitalicidades, então foi mudando no decorrer do tempo. Eu acredito que tanto os servidores públicos municipais, quanto os federais e quanto os do INSS vão todos para o mesmo buraco, vai ser tudo igual. Eu acredito que no futuro todos vai ter uma previdência só, que vai ser igualitária, as normas iguais para todos os trabalhadores, sejam eles servidores públicos ou não. E cada um teria a sua previdência complementar de acordo com a realidade daquele serviço público, igual já é os servidores públicos federais. Então, o servidor público federal hoje, ele aposenta com o teto do INSS e ele tem lá a previdência complementar dele. Acredito que os outros também serão assim. Uma opinião minha, né? Tá, agora sobre a fala do governador e do... Eu acredito que vai ser necessário fazer a reforma, já que se verificou que realmente está com um déficit aqui nas contas públicas. Então, acredito que vai aumentar o quê? Aumentar os requisitos para a concessão das aposentadorias. O tempo de contribuição, a idade, mais ou menos proporcional ao que for a reforma do regime geral. E aqui o discurso do déficit é verdadeiro? Eu acredito que sim. Até porque só tem uma fonte, Eu acredito que sim, né? porque só tem uma fonte de custeio. Tem uma fonte. Mas, Camila, ainda no campo da Previdência Social Nacional, eu já ouvi muitos comentários e eu, de uma certa forma, comungo da mesma tese, e eu gostaria muito da sua opinião a respeito, de que essa reforma da Previdência Social, embora seja a mais profunda de todas as outras que nós vimos, de todas as outras, inclusive a de Fernando Henrique Cardoso, a do Luiz Inácio Lula da Silva, a da Dilma, do Michel Temer não, porque ele não conseguiu aprová-la. Mas é mais profunda a atual. Mas eu já ouvi muito a respeito de que essa reforma, ainda que seja mais profunda, ela não atingiu os privilégios do Serviço Público Federal. Isso é verdadeiro? Até que ponto isso é verdadeiro? Então, servidores... Depende, porque tem alguns tipos de servidores públicos que foram fora da reforma, inclusive, por exemplo, os militares, né? Mas os servidores de carreira federal, eles já há algum tempo já estavam se igualando aos do regime geral. Então, o que acontece? Hoje, o servidor, por exemplo, um juiz federal, ele vai o quê? Ele vai contribuir na base do INSS, 5.800 e pouco, vai se aposentar com este valor, porém ele tem a possibilidade, aí opcional, se ele quer uma previdência complementar ou não. Então, são esses servidores públicos, a gente já sabe que é assim. Agora, eu não sei como ficou para os parlamentares, se mudou alguma coisa em relação aos parlamentares. Ainda não ouvi falar nada sobre o assunto. Ainda a respeito dessa reforma da Previdência Nacional, a contribuição também aumentou, tendo em vista, sempre levando em consideração a atual. Até a promulgação continuar valendo a atual. Quem recebe até um salário mínimo deverá ser descontado uma alíquota de até 7,5%. E quem recebe de R$ 889,01 até R$ 2.000 será descontado de 8,25%. Nós perdemos, inclusive neste particular, ou não? Eu acho que na verdade, quando se aumenta a alíquota de contribuição e o que o governo quis fazer e o que eles embasam muito as decisões é no princípio da solidariedade. Então, o que sobrar vai para a solidariedade. Então, a gente tem os benefícios assistenciais, que ainda assim, que tenham fontes de custeio também, estão ali englobados juntos da Previdência, né? Então, tem uma seguridade social. Então, esse dinheiro não vai
só para a Previdência, mas vai para a Seguridade. Vai um pouquinho para a saúde, um pouquinho para assistência e um pouquinho para a Previdência. Então, acredito que aumentou as alíquotas também por conta da solidariedade, que foi o que justificou a não aprovação, por exemplo, da desaposentação, na época em que as contribuições vertidas após a aposentadoria não foram recalculadas, né? Olha, a gente vai para um breve intervalo. Na volta a gente continua conversando com a membro da Comissão de Direito Previdenciário da OAB de Mato Grosso, a Camila Regina Santos. Vamos falar das regras de transição, então não saia daí. Voltamos com a notícia de frente desta segunda-feira e a gente fala sobre a reforma da Previdência que muda com um texto aprovado no Senado. A gente recebe a Camila Regina Santos, que é membro da Comissão de Direito Previdenciário da OAB de Mato Grosso. Eu falava que a gente ia falar agora das regras de transição. Existe aí regras para algumas categorias, não é isso, Camila? Você pode explicar para a gente, por favor? Então, existem várias regras de transição. Algumas delas aumentam, por exemplo, para aquele que falta só 2 anos para se aposentar, ele já tem ali próximo de se aposentar, ele vai entrar pelo um pedágio de 50%. Então, faltam 2 anos para me aposentar, ao invés de eu trabalhar 2 anos, eu vou trabalhar 3 anos, o que eu faltava mais 50%. Para servidores públicos e para aqueles que faltam mais tempo, eu tenho a regra de transição que vai tratar de um aumento de 100%. Então, faltaria lá, eu tenho 31 anos de 31 anos de contribuição, falta 4 para 35, então eu vou contribuir 4 mais 4 anos, que seria 100% do tempo de contribuição. Então, são várias regras de transição, de acordo com cada categoria. Então, o servidor público tem as regras de transição e cada aposentadoria vai ter. Então, por exemplo, para o homem, que seria lá, ele começa agora com 15 anos de contribuição, 65 anos de idade, e a mulher 62 anos de idade e 15 anos de contribuição, começa com 60%. Vai aumentar 2 pontos percentuais a cada ano. Então, a regra de transição para o homem, que ele começa podendo ter os 15 anos, então ele vai manter ali os 60% até os 20 anos. E começa a aumentar esses 2% percentuais depois dos 21 anos de contribuição. Então, até 20 anos de contribuição, ele vai receber os 60%, depois eu vou aumentando gradativamente. Antigamente, para aposentar, tem que ter 60 anos de idade e 35 de contribuição. A somatória é de 95. Agora tem que ter 65 anos de idade e 40 de contribuição. Isso. Um cidadão que tem 70 anos de idade, 75, sei lá quanto, 72, e não tem 40 anos de contribuição. Ele se aposenta por idade? Ele vai se aposentar, mas ele vai se aposentar por idade com aqueles 15 anos de contribuição, mas vai entrar naquela regra lá de receber 60% do valor. Porque para a regra dos pontos, eu preciso ter no mínimo 30 anos de contribuição mulher e 35 anos de contribuição homem. Então, vai aumentando gradativamente para chegar à totalidade de 100%. Então, se ele tem 70 anos de idade, mas não tem os 35 anos de contribuição, ele vai entrar na aposentadoria por idade, não na aposentadoria dos pontos. Aí, lá na aposentadoria por idade, ele vai começar recebendo 60% de acordo com o tempo de contribuição que ele tem. Então, se ele tem 15 anos de contribuição, ele vai receber 60% e vai aumentando gradativamente. Só para pegar um exemplo mais concreto. Se ele tiver 70 anos de idade e 35 de contribuição, a lei não entrou em vigor ainda. Você recomendaria que o cidadão se aposentasse antes da lei entrar em vigor? Antes da lei entrar em vigor. Porque aí ele recebe 100%. Então, agora a gente vai ter o quê? A gente vai ter aquela fase do quê? Direito adquirido. Aquele que já implementou as condições para uma aposentadoria, ele vai escolher qual a regra ele quer. Agora eu lembrei de recomendar, né, que o cidadão que está prestes a aposentar corra e faça antes de ser aprovada. A gente já tem denúncia, Antério, professor e Camila, de que o INSS não está dando conta de receber tanta gente, não tem servidor ali
que está apto para informar como deveria ser. Infelizmente, é uma realidade, né? Então, mas na verdade, assim, as pessoas que já implementaram as condições para uma aposentadoria, elas não devem ficar apavoradas e nem com medo. Porque se eu já implementei as condições para uma aposentadoria, eu já tenho o direito adquirido. Mesmo que a reforma seja... Mesmo que eu não tenha protocolado. Mesmo que a reforma saia hoje, mesmo que eu não tenha protocolado, eu tenho a opção de escolher qual a melhor forma de cálculo que eu vou ter para o meu benefício, qual o melhor benefício para mim. Porque eu tenho o quê? Direito adquirido. Eu não tenho uma expectativa de direito, eu já implementei as condições. Só é prejudicial para aquele que está prestes a ter esses requisitos. Então, eu falto 2 anos para ter esse requisito. Eu vou entrar na regra nova e vou pagar o pedágio de 50%. Falta mais do que 2 anos. Eu vou entrar na regra nova e vou pagar o pedágio de 100%. Então, são essas características. O professor passou a ter idade mínima. Então, antes eu só precisava ter 25 anos de contribuição, independente da idade. Passou a ter uma idade mínima para conseguir aposentar. Então, são essas características. Então, acaba que, por exemplo, se o cara tinha lá 25 anos de profissão, mas ele não tem 62 anos homem, 57 mulher, ele não vai aposentar, ele vai ter que esperar a idade. Então, vai entrando nas regras de transição. Então, durante 14 anos, a gente tem as regras de transição, até que ao final todos sigam uma única regra. Camila, me perdoe, mas eu vou bater ainda nessa questão do pedágio, porque muitos dos nossos telespectadores certamente estão na mesma condição. Se estão na mesma condição, não é demais a gente repetir ou, de forma didática, está explicando melhor para eles a questão do pedágio de 50% ou o pedágio de 100%. Uhum. Pode dar um exemplo aí para ficar muito mais claro para nós a respeito disso? Então, vamos lá. Aquela pessoa que tem 31 anos de contribuição e já tem lá 65 anos de idade, né? Ele não tem um tempo para se aposentar. Não vamos nem colocar 65 anos de idade, porque senão ele teria direito à aposentadoria por idade. Vamos colocar 55, que ele tem, né? Não, 50. 60 anos de idade e 31 anos de contribuição. 60. Falta mais de 2 anos para ele se aposentar, certo? Faltam 4 anos para completar 35 anos de contribuição. Ele vai entrar na regra de transição de 100%. Ele vai ter que contribuir 4 anos que falta para ele completar 35 anos de contribuição, mais 4 anos. Ou seja, ele vai contribuir 8 anos. Agora, aquele que falta só 2 anos para se aposentar. Então, ele vai para 68 anos. Ele aposenta como 68 e 100%. Mas ele pode aposentar antes e não ser total do benefício, ou essa regra não tem? Não, aí essa é a regra, porque vai somar a idade e tempo de contribuição. Aí eu tenho aquele que falta lá 2 anos para ele se aposentar. Aí ele vai adquirir o quê? 50% do que falta. Então, ele tinha lá 34 anos para se aposentar. Ele vai cumprir esse 1 ano dos 35 mais 6 meses, que seriam 50%. Então, vai, na verdade, se aposentar com 36 anos e meio. Então, essas são algumas das regras de transição. Então, Camila, na verdade, o direito adquirido não foi tão adquirido para essas pessoas. Não. Porque elas, de fato, perderam. Ou Aí não? eu discordo de você. Não, eu estou perguntando, não estou porque, afirmando. Porque funciona assim. No direito previdenciário, quando eu ingresso no sistema previdenciário, eu tenho expectativa de direito. Então, eu tenho expectativa de direito que aos 30 anos de contribuição eu irei me aposentar. Se houver uma mudança, eu entro na nova mudança, porque eu só tenho expectativa de direito. Eu só passo a ter direito adquirido a partir do momento em que eu implementei efetivamente as condições para uma aposentadoria. Então, para esses que já implementaram, não precisam se preocupar, não precisam correr no INSS para querer se aposentar, porque ele vai poder escolher qual a lei que vai se utilizar para a aposentadoria dele. Tá. Camila, eu vou voltar ao texto original do governo, porque nesse texto original, quando chegou na comissão especial da Câmara Federal, veio com a chamada sistema de capitalização. Felizmente, para todos os brasileiros, esse sistema foi simplesmente abortado,
retirado do texto original. E aí me vem muito à cabeça o retrato do que o Chile está nos passando, está passando a todos nós. Essa descrição desse quadro que eu estou tentando pintar está correto ou não está correto? Em que ponto ele falta? Então, no Chile, na verdade, a maioria das pessoas se aposentam hoje com uma média de 60% do salário mínimo. O recebimento é abaixo do mínimo. Aqui manteve-se o piso salarial, né? Então, ninguém pode se aposentar com menos do que um salário mínimo. Por quê? Quando se faz o processo de capitalização, eu tenho uma conta minha, uma caixinha minha única, e aquilo ali é gerido pelos bancos. Então, de acordo com a inflação, de acordo com todos os problemas que tem no país, é que se oscilam as aposentadorias. E eu não tenho uma regra específica de como vai ser minha aposentadoria no futuro. Então, a pessoa ela começa a contribuir lá no Chile meio que no escuro, diferente do que aqui. Aqui no sistema de repartição, todos nós contribuímos para um fundo único e temos as regras específicas que todos têm que cumprir essa regra específica para chegar na concessão do benefício. Por isso, mais vantajoso, porque a gente já sabe a regra do jogo, a gente já sabe como jogar. Queria fazer uma pergunta com relação aos militares. Os militares, eles tiveram, na reforma da Previdência, eles vão ter uma economia de 97,3 bilhões, é um projeto que está começando a ser votado na Câmara, mas já em sistema terminativo, pode não passar nem no plenário da Câmara dos Deputados, tal grau de consenso que adquiriu dentro da casa. Eles vão ter uma economia de 97,3 bilhões em 10 anos. Entretanto, eles receberam um plano de reestruturação de carreira que custará 86,85 bilhões no período. Ou seja, o governo Bolsonaro está dando aumento para os militares agora, o que vai gerar uma despesa de 86,85 bilhões. E aí, depois deles receberem esse aumento de 86,85 bilhões, ao longo de 10 anos, eles vão ter um desconto equivalente a 97,3. Essa economia, comparado com outro projeto dos mortais comuns, não dos mortais militares, essa economia equivale a apenas 6,5% do que trata a reforma das aposentadorias para o cidadão comum. Estou dizendo aqui que os militares não merecem um tratamento diferenciado, até porque é uma atividade que o policial civil, o bombeiro militar e tal, são atividades realmente diferentes que mereciam um tratamento diferenciado, mas aqui está bem diferenciado. E esse texto do presidente Jair Bolsonaro, ele favorece o Exército, a Marinha, a Aeronáutica e também soldados, cabos, sargentos, subtenentes, policiais e bombeiros militares dos estados e do Distrito Federal. Que comentar aí sobre essa reforma da Previdência dos militares? Eu acho Eles recebem um aumento na frente e eu pode acho que no descontar ao fim longo a de 10 conta anos. não vai fechar, né? E aí eu acho que aí vai ficar deficitário. A conta não vai fechar no final. Então eles vão ter que repensar para ver a melhor forma de se fazer, porque eu acho que no final a conta não vai fechar. E se a gente parar para pensar nesse critério que o senhor disse aí, eles têm uma certa periculosidade, eles têm uma atividade diferenciada, nós também deveríamos pensar nos da iniciativa privada, que são as aposentadorias especiais, que houve grande mudança, tanto no valor quanto no aumento da idade, e se retirou a periculosidade das aposentadorias especiais. Então, aquele que trabalha com arma de fogo no regime geral de previdência social não vai ter nenhuma diferenciação de nós, meros mortais. Então, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Então, no caso, não, né? Então, deveria ser, né? Então, a aposentadoria especial que dava o direito à pessoa com 25 anos de atividade, aquelas atividades perigosas ou insalubres
de ter uma redução no tempo de contribuição, elas foram modificadas, aumentando a idade e retirou-se o critério periculosidade. Então, fica meio a contrassenso. A gente queria entender melhor, porque tanto as categorias dos policiais quanto dos professores foi algo muito debatido, né, ao decorrer dessa discussão sobre a reforma da Previdência. E só os professores, eles terão 3 regras diferentes? Então, os professores, na verdade, o que mais vai prejudicar é que eles não tinham idade mínima. Bastava que comprovasse os 25 anos de sala de aula, ele teria direito à aposentadoria dele por tempo de contribuição. Agora ele tem uma idade mínima, tanto homem quanto mulher, se eu não me engano, mulher ficou 57, homem ficou 62. E, além disso, eles têm os 25 anos de sala de aula, mais 5 que pode ser ou não em sala de aula. Então, aumentou, ele ficou praticamente... Que pode contar, por exemplo, aquele trabalho feito em casa. E o extra, né? O extra. Muitos e ficou praticamente igual fazem. ao outro, então ele acabou perdendo muito. E já os policiais, a segurança? Tanto os federais quanto os militares? Então, não teve mudança. Não teve. A única coisa que teve, que eram aqueles trabalhadores que a gente falava que recebiam uma aposentadoria especial, porque utilizavam arma de fogo, que era a mesma aposentadoria, por exemplo, dos médicos, que eram expostos a vírus, bactérias, tal, tirou-se a periculosidade. Então, aquele que trabalha com arma de fogo, aquele que trabalha com periculosidade, energia elétrica, ele foi excluído. Ele não vai mais ter esse direito a essa aposentadoria especial. Ele vai continuar tendo que trabalhar aos 40 anos igual nós, meros mortais. Acabou para ele esse quesito. Tirou-se a periculosidade lá do texto. Mas a oposição está pensando em fazer projetos agora especiais. Esse tema não vai parar, né, doutora? Eu acho que ainda vai ter muita coisa. Para retomar esse debate, especialmente sobre a periculosidade, né? Deixou-se brechas para que fossem feitas novas mini-reformas, né? Novas regulamentações. Agora, só para a gente explicar, porque chega muita participação a esse respeito, Antero e professor, quem já tem aposentadoria, quem já tem o direito da pensão ou da aposentadoria, o direito adquirido não se mexe, é bom deixar isso claro. Não se mexe, essas pessoas vão continuar recebendo normalmente e com as mesmas regras da concessão dessas aposentadorias ou desses benefícios. Ou seja, quem tem pensão de 100% vai continuar recebendo 100%. Só quem morrer daqui para frente é que diminui para 50%. Isso. Olha, a gente vai para um breve intervalo. Na volta, então, a gente continua falando da reforma da Previdência com a Camila Regina Santos, que é membro da Comissão de Direito Previdenciário da OAB de Mato Grosso. Não saia daí. Voltamos com a notícia de frente, voltamos a conversar sobre as regras do texto aprovado da nova reforma da Previdência com a Camila Regina Santos, que é membro da Comissão de Direito Previdenciário da OAB de Mato Grosso. Olha, a gente teve algumas participações e eu vou ler aqui uma que chega para mim sobre MEI. Quem paga o MEI, o microempreendedor individual que paga o INSS, como fica com a nova reforma? Eu acho que não mexeu no MEI, ele vai aposentar, porque os programas do governo que eram de plano simplificado, que são o quê? Reduções de alíquota para contribuição, eles vão continuar. Por quê? O governo, ele criou essas alíquotas de contribuição para que acabasse a informalidade e viessem fazer parte ali do sistema previdenciário. Porém, o que a gente sempre falou para o MEI ou para aquele que paga plano simplificado é sobre a complementação do valor. Porque o MEI ele só dá direito à aposentadoria no valor de um salário mínimo. Significa que se lá na frente eu tiver uma ascensão profissional e eu receber mais, no final eu vou ter que fazer a complementação daquele valor para que eu receba mais do que um salário mínimo. Então, nem sempre é vantajoso o MEI contribuir com o valor do plano simplificado. Então, esse MEI, ele
continua com essa contribuição ou ele pode encerrar? Com o Ele novo texto? continua, pode ter uma lei complementar que venha a excluir ou a modificar. Por enquanto não se falou no MEI. Pois é, e agora, porque com a reforma também trabalhista, abre-se vários questionamentos, né? Agora a possibilidade de você ser contratada como pessoa jurídica, por exemplo. E é muito mais vantajoso, porque o salário talvez possa ser muito maior, já que houveram tantas mudanças a respeito da Previdência, doutora? Então, na verdade, desde a reforma trabalhista, é que se aumentou muito o número de trabalhadores que hoje trabalham como se fossem trabalhadores autônomos, né? Eles criam os MEIs, né? Os famosos MEIs, e contribuem com o plano simplificado. Isso daí pode ser um tiro no pé também, porque como eu estava falando, a contribuição do MEI é de 0,5% que ele paga para a Previdência Social. Então, ele só se aposenta por idade e se aposenta no valor de um salário mínimo. O que acontece? Essa pessoa ela tem uma possibilidade de ascensão profissional, de ganhar mais, de não ser mais enquadrada, por exemplo, no MEI. Aquele período que ela contribuiu como MEI, ela vai ter que complementar com juros, multa e correção monetária se ela quiser se aposentar com valor superior a um salário mínimo. Então, muitas vezes não compensa. Então, aquela pessoa que trabalhou lá 10 anos como MEI, pagou um salário mínimo, depois 25 anos ela trabalhou pagando o teto do INSS. Quando ela for se aposentar, o INSS vai querer dar para ela um benefício de um salário mínimo. Aí, para que ela tenha a média contributiva dela, somando ali os valores do teto que ela pagou por 25 anos, ela vai ter que complementar os valores do MEI com juros, multa e correção monetária. E talvez o molho saia mais caro que o peixe. Camila, discutiu-se muito todo o texto da Previdência Social, mas não falou em nenhum instante a respeito do teto do INSS. Pelo visto, continuará o mesmo valor que se tem hoje de 5.830 e pouco, mais ou menos. Isso vai ser mantido. Todos os anos a gente tem o reajuste do teto previdenciário. Mas é pequenininho, né? É pequeno. É pequeno. É menor do que o reajuste do salário mínimo, né? Ele mantém ali. Então, as aposentadorias dos salários mínimos, elas aumentam proporcionais ao salário mínimo, que é o piso, e o teto previdenciário sempre vai ter o reajuste todos os anos. Tá. Tem algumas avaliações que eu gostaria da sua avaliação sobre estas avaliações de especialistas que trabalharam lá em Brasília sobre isso. Por exemplo, o assessor técnico da Câmara dos Deputados, Flávio Panelli, ele avaliou o seguinte: se tivéssemos de pensar uma reforma da Previdência, esta teria que questionar o problema de quase 40% da população que nunca vai se aposentar. Essa é a principal reforma da Previdência, mas passou ao longo da reforma concluída ontem. Por que essa afirmação que tem 40% da população É que muitas que pessoas... vai morrer sem se aposentar? Muitas pessoas ainda vivem na informalidade. As pessoas acreditam que para se aposentar basta alteridade. Aposentadoria por idade. Eu completei 60 anos de idade, eu vou lá e vou me aposentar. E não é assim. Previdência nada mais é que um seguro. E é um seguro obrigatório. O que acredito que também ainda vai se tornar cada vez mais real é que o quê? É que o governo quer saber quanto você ganha todos os dias. Por isso que hoje se incentiva pegar nota fiscal, todas essas coisas. Por quê? Todo aquele que de alguma forma ele recebe alguma renda, ele ofere alguma renda, ele é obrigado a contribuir para o INSS. Então nós temos um sistema previdenciário, que é um sistema de seguro obrigatório. Então, a maioria das pessoas que trabalham na informalidade não contribuem, ao final da vida querem dar entrada num benefício assistencial e não se enquadram nas características do benefício assistencial. Então,
eu acho que ele quis dizer da informalidade, que ainda se tem muita informalidade, muitas pessoas que trabalham e não contribuem. Eu ouço muitas pessoas dizerem assim, eu vou trabalhar por anos e vou receber um salário mínimo no final, nem compensa eu contribuir, então eu não vou escolher não contribuir. Não, você não tem essa escolha, você é obrigado a contribuir. Então, eu acredito que a fiscalização vai ser muito maior nesse quesito de contribuições. O governo vai começar a cobrar, verificar. Você é advogado que trabalha e contribui com um salário mínimo. Será que a sua renda é de um salário mínimo? Vamos fazer aí um cruzamento de dados do seu imposto de renda para ver se você está contribuindo de acordo com o que é para contribuir para a Previdência Social. Quem vai ganhar muito também são os bancos privados, né? Com a chamada Previdência Privada. Complementar. Tem uma afirmação também do advogado do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, Diego Queruli. O Diego afirma o seguinte: agora é que vai vir a lei que vai regulamentar tudo que foi aprovado. Essa lei só tem uma coisa que a vincula, que é a idade mínima. Todo o restante pode ser mudado. Ou seja, a disputa da reforma da Previdência vai continuar e a conjuntura é que vai estabelecer a mobilização maior ou menor lá no Parlamento brasileiro. Né? Eles colocaram tudo sujeito a novas leis complementares, sujeitos a novas regulamentações, inclusive a idade. A idade pode aumentar de acordo com a expectativa de sobrevida. Aumentando a expectativa de sobrevida, pode-se aumentar a idade do tempo para se aposentar, né? A idade mínima de aposentadoria. Tá, só uma última observação sobre uma crueldade da aprovação da reforma. Se um trabalhador sofreu um acidente, tiver um AVC fora do local de trabalho, quer dizer, ele trabalhou normalmente, vai embora, tem um AVC. Não teve um AVC lá no local de trabalho. Ele só se aposenta com 60%. Vai ter uma redução drástica, 60%. Camila, vou aproveitar esse questionamento que o Antero lhe fez e com a sua resposta, vamos ampliar um pouco para trazer para a nossa conversa a respeito da desigualdade social no país, que é muito gritante, para ser bem redundante mesmo. A maior parte dos aposentados reclamam muito que o seu salário, que recebe pelo INSS, mal dá para custear os medicamentos tanto necessários. A Previdência Social, na sua opinião, não deveria ajudar e contribuir para a diminuição dessa desigualdade social, mas, pelo jeito, ela amplia cada vez mais a chamada desigualdade social. É isso mesmo ou não é? Porque, na verdade, é desvinculado os valores dos reajustes, por exemplo, do salário mínimo e da aposentadoria. Então, muitas vezes, o salário mínimo ele aumenta mais e o aposentado tem um aumento menor no valor da sua aposentadoria, quando é feito o reajuste. Então, acaba que muitas pessoas acabam falando para a gente assim, olha, eu me aposentei com 5 salários mínimos e hoje eu recebo um salário mínimo. Por quê? Porque foi desvinculado do salário mínimo. Então, vai havendo uma redução no tempo, no valor dos benefícios. Agora, antes da gente encerrar, eu queria que você passasse uma orientação ao nosso telespectador. Tem muita gente com medo, tem muita gente desinformado, tem muita gente que está se informando por fake news, que é o pior de tudo nesse contexto todo. Qual que é a orientação? A senhora que é especialista em direito previdenciário, qual a orientação de momento para esse trabalhador, tanto o que está perto de aposentar, ou o que já tem uma idade mais avançada, ou aquele jovem que está se inserindo agora no mercado de trabalho? Então, na verdade, é para as pessoas não se apavorarem que é inevitável, a reforma está aí. Aqueles que já têm ali o direito a uma aposentadoria não precisam correr porque eles têm direito adquirido, e aqueles que estão próximos a se aposentar, eles vão escolher a melhor regra de transição para que não tenham um prejuízo tão grande na hora de se aposentar. Pois é, porque hoje a corrida aí ao INSS está muito grande. E a gente ouviu uma entrevista, Antero e professor, de que a dica é que os jovens saiam quanto antes
em busca de trabalho, só que o mercado também não ajuda. Você orientaria? Inclusive, até o site do INSS está tão congestionado das pessoas tentando agendar aposentadorias. Muitas vezes a pessoa está querendo pegar uma aposentadoria proporcional para não entrar na regra. Muitas vezes não vai compensar. Então, é procurar um profissional mesmo que vá orientar e ver qual a melhor forma de fazer um planejamento previdenciário. Você orientaria quem está entrando no mercado de trabalho a começar desde cedo a organizar uma aposentadoria complementar? E qual a melhor forma de fazer isso? Sim, as aposentadorias complementares, elas são feitas de acordo com o contrato, né? Então, analisar o melhor contrato no banco de sua confiança. Então, bancos que sejam de mais confiança, não bancos que tenham a possibilidade maior de quebrar, né? Que a gente fala, que a gente também já teve muito problema nas previdências complementares Banco que de quebraram. confiança é banco público, né? Então, Isso é com certeza que não quebra, né? sim, os bancos que a gente tem uma maior credibilidade e fazer sim uma previdência complementar para que lá no futuro ele mantenha a sua qualidade de vida, né? Tá. E essa nova mobilização do governo brasileiro? Tá, eu sei que estou até saindo um pouco da questão da reforma da Previdência. Mas e essa nova mobilização do governo brasileiro, assim, olha, agora aprovada a reforma da Previdência, agora nós vamos atuar para acabar com a estabilidade no emprego do setor público e para acabar também e para diminuir os salários dos servidores. Então, Antero, eu já venho falando isso há muito tempo. Na verdade, eu acredito que daqui a algum tempo, tanto os servidores públicos como iniciativa privada vão ser igualitários, tanto no quesito salário, forma de remuneração, forma de aposentadoria, cada vez mais estão se igualando mais. Acho que não vai ter muita diferença entre setor público e privado. Certo, doutora, a gente agradece muito a sua vinda aqui, foi muito esclarecedor. Claro que existem ainda diversas dúvidas, como eu falei, as pessoas estão infelizmente se pautando em algumas mentiras, né, e causa aí a desinformação, mas a gente ainda vai fazer isso, o Grupo Gazeta aí tentando levar essa informação a respeito das mudanças da reforma da Previdência. Muito obrigada. Obrigada eu pelo convite, estamos à disposição aí para o que precisarem. Professor, muito obrigada. Eu que agradeço. Reencontrá-lo é sempre bom. Foi aluna, né? Ex-aluna. Antero, muito obrigada. Tá, muito obrigado e foi minha advogada. Olha, então tá todo mundo aqui, tudo entre amigos. Muito obrigada a você. A isso, a gente espera que possamos ter esclarecido muitas dúvidas dos nossos telespectadores, porque o programa foi feito para você. A gente volta então amanhã. Muito obrigada. Você fica agora com o Jornal da Manhã e o Antônio Carlos Silva.